Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E o programa de hoje dará continuidade à série Pesquisadores da USCS. A proposta é conversar com os docentes da USCS que fazem e orientam pesquisas nos diversos cursos de pós-graduação para conhecer um pouco das suas linhas de pesquisa, projetos, publicações mais relevantes. O entrevistado desse programa será o professor Dr. Daniel Leite Portela, do mestrado profissional em inovação no ensino superior em saúde da USCS. Portela é professor da USCS desde 2012, ele tem graduação em licenciatura plena em Educação Física pela UniFMU, mestrado e doutorado em Educação Física pela Unicamp. Ele é diretor executivo da Codefit, Science, Esportes, Consultoria e Assessoria Esportiva, assessorando atletas de diversas modalidades, em diversos níveis, desde atletas iniciantes a atletas olímpicos. Ele é docente do programa de doutorado em Ciências da Atividade Física da Universidade Católica de Maule, no Chile, e também é líder responsável pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Ciências do Exercício Físico, o GPCEF, e do Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino Reflexivo de Saúde. E também é coordenador acadêmico do Serviço de Medicina do Exercício e do Esporte, o SEMESP, do Hospital do Servidor Público de São Paulo. Bom, currículo grande, gente boa, muito obrigado por ter dado esse espaço para conversar com a gente aqui, viu, Portela? Boa tarde, bom dia, boa noite, independente atemporal aqui, né? Eu que agradeço, Arquimedes, pela oportunidade de estarmos aqui conversando e, lógico, me apresentar de uma forma mais, digamos, informal, uma questão com mais conteúdo, para que as pessoas possam conhecer não só o programa, mas os professores também, a gente possa ter uma conversa mais franca. Eu que agradeço, Arquimedes, obrigado. Viu? Tá bom. Então vamos começar lá com o Portela criança, né? Ele veio de São Carlos para São Paulo, né? Do interior, e aí você já queria, a educação física estava na tua mira. Quando é que você começou a pensar em educação física como profissão? Fui atleta, né, de basquete. Joguei basquete minha adolescência, minha segunda infância e adolescência toda, né? E aí joguei um ano de adulto ali, sim, mas eu tenho 1,81 m, né? Então eu logo entendi que não ia dar certo. Apesar de ter jogado num bom nível, em excelentes times, né? Joguei para os estaduais, enfim, mas pela federação mesmo, mas não vai dar certo. Então, mas eu sempre fui atleta, então esse DNA de esportes, de atividade física, já teve sempre implícito, né? Meu pai foi atleta também, ele lutava boxe, depois karatê, foi um grande atleta de karatê, Seguro Dan, né? Então, assim, ele sempre foi um cara envolvido, engajado no esporte. Então, acho que isso também me trouxe muito a esse mundo, viu? Esse universo do esporte. E aí foi só uma tomada de decisão, acho que mais simples para mim nesse sentido, né? Sim, mas aí você foi fazer lá na UniFMU, né? Foi aquela que fica na Liberdade, o campus Liberdade? Exatamente, essa mesmo. Eu lecionei lá ali também. Bom, aí, ok, você entrou para fazer como educador físico. E em algum momento você guinou para a docência, né? Às vezes o cara entra para a educação física para ser atleta ou para ir para a licenciatura. Como é que você, na bifurcação, você optou por outro lado? Essa pergunta é bem interessante, é uma pergunta que os alunos me fazem, viu? Bem interessante. Porque eu quando eu me formei, então, aí eu comecei a trabalhar com basquete de uma forma um pouco mais incipiente, né, aqueles estágios, trabalhei com academia, aquela área toda que a gente trabalha. Em um dado momento eu fui para a área do futebol, eu recebi um convite em 2000 e, já 23 anos trabalho com esportes, né, e atividade física. E eu trabalhei na prática profissional, na área da prática mesmo, até 2010, exclusivamente, até 2010. Aqui a gente percebe que o futebol é um meio, claro que todos os universos e modalidades, enfim, universos, engenharia, jornalismo, enfim, tudo tem sua particularidade, obviamente, né? Sim. Mas é bem sui generis uma questão de como a academia, o conhecimento técnico-teórico se afasta muito da prática no esporte, sabe? E no futebol é muito específico isso, quer dizer, é muito maior esse gap, né? Isso não é um gap, isso é uma profundeza, né? Ainda mais na primeira década do século XXI, em 2000, né? E aí eu senti muita falta. Ele falou, poxa vida, eu aplico bons treinos, tenho bons resultados, é inevitável olhar para esses resultados que eu tive, né? Mas assim, não me satisfazia. Eu via que tinha muito problema, principalmente na área de criança e adolescente, na formação de atleta, Arquimedes. E aí eu falei, olha, preciso realmente me aprofundar mais. E não era uma especialização que me daria esse aprofundamento. Então eu fui buscar o mestrado na Unicamp.
E lá eu tive a sorte de... Tentei na USP uma época, mas era muito teórico. Eles queriam que eu fizesse projetos em laboratório. Eu falei, não é isso que eu quero resolver o problema da prática, entende? E a Unicamp tinha essa vertente na educação física. Então, eu dei sorte também, claro, né? E deixo aqui um abraço para o meu orientador, mestre e amigo, grande amigo, o professor Miguel de Arruda, que foi quem me acolheu na Unicamp. E é um professor da Unicamp que é extremamente da prática, trabalhando no mundo do futebol, do atletismo, enfim, foi atleta de atletismo em alto nível. E ele disse para mim, Portela, eu preciso de alguém que está na prática, eu quero também resolver problemas da prática. Pronto, né? E encaixou perfeito. E ali, no mestrado, me desencadeou um pensamento mais científico que eu olhei e falei, olha, rapaz, é um mundo que eu não tinha pensado ainda, entendeu? Um mundo que me agradou bastante. E até hoje, claro, hoje o peso que eu tenho, se a gente for fracionar isso em dois ambientes, né, o acadêmico e o profissional, lá em 2007, quando eu entrei de aluno especial com o professor Miguel de Arruda, é óbvio que eu tinha lá 80% do mundo profissional, da prática profissional, eu estava envolvido em 80% e só 20%. Hoje é o inverso, né? Hoje eu faço consultorias, não estou full-time em lugar nenhum na prática profissional, faço consultorias, algumas mais longas, outras mais curtas, mas é 20% da prática profissional, 30%, digamos assim, né, que eu nunca deixo essa parte profissional, que eu gosto muito, e os outros 70% na área acadêmica. Então hoje eu inverti a proporção, né? Mas ali que começou o incentivo, a mudança mesmo de visão, né? O mestrado é um dos objetivos do mestrado é esse, né? Mudar a sua visão e deixá-lo mais crítico e reflexivo. Alguns dizem mais chato, né? Eu digo mais crítico e reflexivo. Eu sempre falo com o pessoal do mestrado aí que a gente tem, você acabou de falar, né? Na teoria, a prática é diferente, né? Embora a teoria seja construída a partir da prática. Aí eu falo assim, no nosso caso, que são os mestrados profissionais, o mantra é diferente. Assim, com a teoria, a prática fica diferente. Por isso que o cara vai fazer um mestrado, porque aí é reflexivo, vai entender, vai estudar o objeto, vai saber o porquê do ponto de vista teórico, e aí a prática melhora, porque você acaba criando, ainda mais nesse tipo de mestrado, em que você aponta sempre para um produto, uma intervenção, é óbvio que você analisa a sua realidade. Mas eu ainda tenho uma curiosidade lá no teu mestrado, qual que foi a temática? Você teve que fechar um foco, né? E se isso teve continuidade no doutorado com a mesma temática? Claro, e teve, olha só, eu lá no meu mestrado, na época eu estava num clube de futebol, eu era coordenador das categorias de base do clube de futebol. Eu coordenava, eu tinha acesso total ali. Qual time Você quer que eu fale? Não sei se você vai gostar, você vai gostar? Não sei. Pode falar, a gente não tem problema assim, o YouTube não vai derrubar, assim, fica tranquilo. Eu era coordenador das categorias de base do Corinthians, eu trabalhei no Corinthians de 2000 a 2010, sei lá, né? E como é trabalhar no Corinthians sendo corintiano? Deve ser um prazer, né? Então, mais ou menos. Não foi. Não. Eu te confesso que no começo, né, lógico, a empolgação, nossa, eu sou no Corinthians, eu sou corintiano, mas depois de um ano já era uma profissão como outra qualquer, sabe? Então você até foi um ponto, digamos, eu não vou chamar negativo, mas um contraponto, porque assim, eu me dediquei tanto à profissão e o meu olhar era tão profissional, né, ali naquele cenário que sempre foi de torcedor emotivo, eu perdi um pouco desse emocional e fui muito mais para a razão, o que eu deveria ter feito, lógico, na minha profissão, não tem jeito, né? Mas assim, hoje eu converso com alunos ou então com colegas aí corintianos, Corinthians, eu olho assim e falo, meu Deus, bom, faz parte de quem está fora, lógico, né? Quem está dentro, como eu tenho muitos amigos no São Paulo, no Palmeiras e outros clubes e dizem a mesma coisa, né? Enfim, faz parte. Ok, então, antes de, sei lá, me contar a história da Unicamp, já que para a gente fechar... Claro. Bom, você falou uma coisa também aí que prática, teoria, não sei o quê. Não que eu seja palmeirense, né? Longe disso, assim, por esse motivo. Mas, assim, a gente acompanha o trabalho feito no Palmeiras. E, assim, o elogio dado à turma que está no bastidor mesmo, a equipe técnica, que trabalha com dados, assim, científicos para melhorar o rendimento do atleta, sabe? Até quanto tempo o cara dorme, quanto que o cara corre, tipo de exercício, tal. Que eu não sei se é comum nos outros, mas eu vejo ele sendo muito elogiado por não palmeirenses, né? Falar, olha, os caras estão muito adiante, né? Isso é um exemplo da academia influenciando a prática mesmo? Do tipo, olha, dá para fazer melhor, não é só dando corridinha, não é isso? É isso mesmo, acho que é um bom reflexo aí da academia na prática. Ainda que no Brasil é muito incipiente, né? Então, assim, o futebol é multifatorial, assim como qualquer esporte, né? Assim como o mundo é multifatorial, né? A vida, né? Mas, claro, quando você se cerca cada vez mais desses multifatores, né? Pelo menos 2, 3, 4 fatores você consegue dar um contorno melhor ali, né? Então, você ajusta mais. E a parte da fisiologia da preparação física avançou muito no Brasil, avançou muito. Todos os clubes em geral, Série B também, sabe? Alguns do Série C que eu tenho contato, bem avançados, claro, cada um na sua medida de investimento, lógico, mas teve um grande avanço, avançou-se bastante. Mas, ainda no Brasil, eu vejo, assim, a universidade, esse é um problema, a universidade muito distante do que é feito na prática.
muito distante. Que era o que eu via lá em 2010. Melhorou, não posso negar que melhorou, mas a universidade é diferente, por exemplo, na Inglaterra, vou dar um exemplo do que eu sei. Na Inglaterra, que tem o Liverpool, que é um baita time, tem uma parceria com a Universidade de Liverpool. E assim, a universidade está dentro do clube, sabe? Então, é bem diferente. Aqui não. Aqui, muitas vezes, você fala que a universidade vai aprender do clube, eles querem distância. Né? Então, como que é feito esse link, né, no esporte, em especial futebol? Né? Como é feito esse link? Existe um professor, um profissional do clube que fez um mestrado ou fez um doutorado e ele já trabalha lá. Então, ele traz essa ciência, ele é o link, não as instituições se aproximam, sabe? É um link pessoal, do recurso humano, exatamente. É diferente, por exemplo, no atletismo, só para fechar aqui, eu fui vice-presidente do Orcamp, porque eu tenho uma equipe de atletismo de Campinas, que tem atletas olímpicos ali. O treinador-chefe é o professor doutor Ricardo D'Angelo e o professor doutor Evandro Lázaro. Ambos fizeram doutorado na Unicamp, eu fui banca do Evandro, ele foi meu companheiro de mestrado, e hoje ele é professor da Unicamp, concursado lá. Então, assim, é outra pegada, como dizem no jargão, não outra pegada, é diferente, é um outro adicionado. Ok, então vamos lá para o teu mestrado. O que era? Você lembra? Você lembra do tempo, né? Lógico que eu lembro. Lógico que eu lembro. O meu mestrado era estudar exatamente como eu coordenava as categorias de base e sempre estudei. Meu TCC de graduação era sobre a influência dos pais no rendimento dos atletas jovens. Eu queria estudar como esses caras fazem mal para o atleta jovem, né? E eu sei disso. Como o estímulo resolve. E eu sei disso porque assim, tinha acabado de deixar de ser atleta, né? Fui atleta até o meu primeiro ano de faculdade ali e passei por todas as categorias. Meus pais, graças a Deus, me incentivaram bastante, nunca me cobraram de nada. Meu pai, nossa, uma calma em pessoa, minha mãe sempre ouvindo ali, mas eu tinha vários colegas ali que os pais eram complicados, né? E o problema nos jogos eram os pais. Saía briga na arquibancada, falando de basquete, hein? Você imagina futebol, como é que é? Saía briga na arquibancada, tal. Então eu falei, como é que esses caras atrapalham tanto assim, né, a vida das crianças? Então eu fui estudar, mas num aspecto um pouco mais, olhando mesmo influência de comportamento, então muito mais comportamental do que fisiológico. E depois eu fui indo para a parte realmente mais de formação física. Então, assim, claro que eu não vou poder mudar o pai, né? O que eu vou fazer? Como que eu lá do Corinthians, ou lá em qualquer clube, qualquer local, como que eu posso ajudar essa criança, esse adolescente a se formar de uma forma adequada? De uma forma que eu tire todo o potencial dele e trabalhe com saúde também, que tem um outro problema, né? E aí eu fui fazer esse estudo. Então eu fiz um estudo, era um corte transversal, mas eu tinha ali todos os atletas da base, desde sub-11, sub-9 na época, até sub-20. Eram 350 atletas ali, que eu estudei todos, mas num corte transversal pelo tempo que o mestrado me dá, né? E depois no doutorado, eu fui... desculpa, só para complementar, o mestrado eu fiz as questões, eu observei e analisei as questões físicas, fisiológicas, né, na evolução do tempo, claro, de novo, no corte transversal. E já no doutorado, aí eu já estava na equipe profissional do Corinthians, então eu era coordenador da base, era fisiologista e o head hoje chama-se head, né? O coordenador científico ali da equipe profissional. Então eu tinha um acesso desde o profissional, dos caras que trabalhavam com a gente, Roberto Carlos, Ronaldo, Danilo, esses caras, até a molecadinha de 9, 10, 11 anos. Aí eu fiz um estudo, um corte, porque aqueles que já tinham sido avaliados antes, eu mantive essa avaliação longitudinal e fui inserindo as outras pontas ali. Só que ali nós trabalhamos com equipamentos que o profissional tinha. Um densitômetro ósseo, um DEXA, né, para a composição corporal, plataforma de força. Então ali foram dados muito mais ricos. E aí foi o meu acompanhamento com variáveis mais robustas, com equipamentos mais robustos, mais complexos, me deram dados muito mais ricos. Essa foi a minha continuação do doutorado. Mas sempre criança e adolescente. Claro, no final ali, sempre trabalhando com alto rendimento, sempre trabalhei ali, mas nos meus estudos eu sempre trabalhei estudando criança e adolescente. Tanto para performance, para falando de saúde também, mas muito maturação biológica, enfim, essas questões inerentes. Bom, e aí, como é que você chegou na USP? Você passou na frente, prestou concurso, você viu que era INES ainda? Como é que você chegou aí? Não, era USCS já. O que aconteceu? Em 2010, a Secretaria de Esportes tinha um projeto de detecção de talentos, detecção e seleção de talentos nas categorias de base da prefeitura. Então, a prefeitura sempre foi muito forte no esporte, né? Jogos abertos regionais, e não só isso, né? Nas categorias competitivas, nas modalidades profissionais, vôlei, principalmente vôlei, natação, atletismo, tinha a BMF, depois virou B3, né? Eles eram muito fortes, né? Sempre foram, né? Ginástica artística, enfim, sempre foram muito fortes. Judô, tênis de mesa. Aí eles falaram, poxa, eu preciso de alguém. E foram buscar no mercado e me encontraram ali. Por coincidência, tinha alguém que eu conhecia ali e tal, e aí um apresentou o outro, me apresentou o secretário de esportes, e olha, vamos lá, vamos montar um projeto? Vamos montar um projeto. Só que esse projeto passava por uma grande rede de recursos humanos. A Secretaria de Esportes destinou, obviamente, para o projeto isso, mas ainda faltava, né? E aí qual foi a ideia? Fazer uma parceria com a USCS, curso de Educação Física. Então, nesse momento, eu entrei como professor convidado da USCS,
em 2010, para angariar alunos ali e trazê-los juntos ali para coleta de dados, para fazer as intervenções nos colégios. Nós fomos visitar os 18 colégios de São Caetano, avaliamos, o potencial de avaliação era de 8.500 alunos, avaliamos 5.800, foi gente pra caramba. Fizemos um recorte de 300 e pouco, foi criado um centro de formação que durou 4 anos de centro de formação, e dali tiveram alguns atletas que foram para o atletismo, para o judô, então deu um certo resultado, na proporcionalidade que é visto na literatura, teve êxito. É quem olhar os números vai falar, por 5.800, vocês encaminharam para o esporte 32, pô, 32 é pouco, né, mas assim, dentro do que é a pirâmide do esporte, é isso que acontece. Não tem jeito. Mas... A quantidade você tira a qualidade, isso é óbvio, né? Exatamente, é isso que acontece. Agora, Portela, você não estava em São Caetano, você nem mora em São Caetano, você é de São Paulo, né? Sou da Zona Norte de São Paulo, moro em frente ao São Paulo, no Campo de Marte. Tá. Bom, então, mas você já estava na sala de aula? Porque aparentemente você estava lá no chão de fábrica, né? Você estava lá trabalhando. Chão de fábrica, então, você não estava no giz e na lousa. Você eu dava na USCS e aí virou professor depois? Então, depois que eu entrei no mestrado, eu já tinha feito mestrado ali, né? Então, eu acabado o mestrado, estava pleiteando doutorado na Unicamp. Já no mestrado aparecem alguns convites, então convites de pós-graduação. Essas pós-graduações lato sensu, né? Que você dá de fim de semana, inicia ou terça-noite, fim de semana todo. Então, as minhas experiências com docência eram essas. Então, foi aí que eu me introduzi na docência, como eu te falei, né? Na minha linha do tempo ali. Depois que eu entrei no mestrado, eu mudei um pouco a minha cabeça, ou não é que mudei a cabeça, apareceram oportunidades que eu vi que eram boas, né? E fui distribuindo meu tempo aí para essas outras atividades. Mas eu comecei na pós-graduação, lato sensu. Então, mas na USCS você entrou no projeto e virou professor de graduação depois? Exatamente. Aí que eu fui como convidado e em 2012 abri um concurso lá numa disciplina, e aí eu entrei nessa disciplina, que era a disciplina chamava-se Adaptação Funcional na Criança e Adolescente. Bom, aí Adaptação Morfofuncional, na Criança e Adolescente. E aí abriu o concurso, eu prestei o concurso, passei no concurso, e aí desde 2012 sou professor concursado do curso de Educação Física. E aí, concomitante a isso, entrei no doutorado, terminei o doutorado em 2015, e aí eu fui transitando, né? Ainda estava bem firme na prática profissional também, dividia bastante o tempo, e aí eu fui transitando um pouquinho para cá, e hoje eu estou nessa 70-30 aí para docência, né? Que eu te falei. Então, mas, Gonzalo, você fez o caminho inverso, porque são públicos diferentes, né? O público do mestrado, normalmente o cara faz o mestrado, às vezes, porque quer fazer uma carreira acadêmica, ou porque quer melhorar o currículo dele e tal, mas ele quer, bom. E graduação, reza a lenda que a educação física é o cara, vou fazer administração, porque eu não sei o que eu quero fazer, vou fazer educação física porque eu não preciso fazer conta, que é uma besteira, porque tem coisa que tem que calcular. Psicologia que eu quero curar os outros, mas na verdade eu quero me curar. Então, e aí você pega uma galera de 17 a 21 que está migrando da adolescência para a idade adulta, que é bem diferente do teu público do mestrado. É o que eu sei, que você é um cara descolado, você deve ter transitado muito fácil, mas assim, é um choque, não, de graduação para mestrado, né? É outra galera, né? É outra galera. E assim, eu fiz quando eu estava no mestrado, lógico, meus companheiros eram todos aqueles, eu fiz mestrado no Unicamp, apesar de eles olharem para a prática, mas todos acadêmicos, né? Ó, a teoria, último artigo, falei, meu Deus, você tá maluco. Falei, cara, esse último artigo quase nunca resolveu um problema da prática, eu queria morrer. Falei, pô, esse último artigo não serve para nada. Para mim era uma porcaria. Mas assim, eram caras, lógico, um outro perfil. Só que eu sempre lidei, essa acho que foi a minha sorte, eu lidei com atleta, né? E no mundo do atleta, no mundo do esporte, se você não for descolado, sacana, você tá morto, cara. Desculpa o termo aqui, meu termo era. O São Paulo que o diga, né? Exatamente. Então você não consegue desenrolar e desempenhar ali, performar, né? Então, assim, e sempre trabalhei muito com. Olha, eu fiz 3 taças São Paulo, trabalhei com a equipe B do Corinthians, trabalhei com adolescentes o tempo todo lá, então assim, sempre trabalhei bastante com um público que é parecido, né? Porque de 17, 18 a 21 anos, aqui no Brasil, adolescente vai até 20 adolescência, né? Então, pô, tem muito aluno lá que é adolescente, né? Adolescente plus, eu chamo, né? Então, assim, então eu trabalhei bastante com esse público num ambiente meio informal, né? Lógico que a sala de aula é mais formal, mas quem manda no ambiente é quem está dentro do ambiente, né? Não é exatamente a sala, né? É como se posicionam os alunos. E nós sabemos que o público da educação física já é mais informal. E claro, no mestrado é totalmente diferente. Tem alunos médicos, tem alunos fisioterapeutas, tem alunos diretores de hospital, é outro papo, né? Legal. O professor Cortella que costuma falar que o professor tem a maldição do tempo, né? Porque a gente envelhece todo ano. Os nossos alunos continuam com exatamente. Você tem que acompanhar o pensamento, né? E as formas de didática mesmo, né? Introdução da digitalização, gamificação, que são coisas que eu realmente não aprendi na minha formação. Então você tem que aprender a ensinar, né?
outra pegada, né? E vocês gostam muito das metodologias ativas, aí você, né? Principalmente o pessoal da área da saúde tem aí uma paixão por isso mesmo, que não é que cabe em qualquer curso, né? Mas na área da saúde ele é muito comum, né? Então é algo que o pessoal curte, né? Os alunos gostam dessa sala invertida, gostam de metodologia ativa, ele gosta de PBB, PBL e tal, né? Enfim, é outro mundo, né? Que para vocês deve ser também. Vocês não foram formados assim, né? Então vocês também tiveram que reconfigurar aí a prática pedagógica. Essa sua fala de reconfiguração é bem importante, porque realmente nós fomos criados no modelo passivo, aquele modelo senta no banco, olha lá, copia e... Educação bancária, né? Exatamente, educação bancária. E a prova é totalmente conteudista, né? Então, assim, é conceito, não é aplicação do conceito, é um conteúdo que não me resolve a prática também, né? Então é uma questão assim, claro que hoje mudou bastante. Sabe que eu vejo um fenômeno bem importante, uma grande aceitação, aliás, é dos vários, né? Eu tenho alguns orientandos e orientandas aí que, na minha área de pesquisa, na área do ensino e saúde, eles verificam que o aluno, então, gosta muito quando a gente propõe a metodologia ativa, sabe? Não, eu gosto, é muito legal, tá? E eu vejo na minha sala de aula também. E você se sente à vontade de fazer metodologia ativa? Mais ou menos. Por quê? Porque eles também ainda não estão sendo ofertados, não é ofertado a eles ainda no ensino médio, né? Na didática, a pedagogia no ensino médio, no ensino fundamental, dessa forma. Então, eles estão acostumados a sentar, olhar, ler, escrever, decorar e ir para uma prova. E quando chega numa universidade, como é a USCS, e onde nós temos os professores, né, que tem essa formação por conta do mestrado, a medicina, por exemplo, é 100% PBL, ela sai de um colégio extremamente quadrado que prepara, um colégio preparatório para vestibular, como eu chamo, né? Aí o cara vem aqui e o cara tem que pensar, o cara entra em pânico, né, cara? O cara fala, como é que eu faço isso? Então, eles gostam, porque eles têm atividade, não é aquela coisa monótona, chata, poxa, o cara tá falando, dá até sono. Você coloca o aluno em atividade, ótimo. Mas como que ele encara o aprendizado? Porque você tem uma outra questão, né? Que você dá autonomia para ele, né? E a autonomia é uma faca, como diria o Vicente Mateus, uma faca de dois legumes, né? Você é autônomo, que legal, tem autonomia, pô, mas a liberdade eu que sou responsável, né? E aí é um problema, né? O cara sai daquela zona do conforto de esperar que o professor prepare a aula e venha conteúdo e ele fica lá, né? Isso aí. Planando, e eu falo assim, não, cara, nem que seja a velha tática do fazer uma apresentação em grupo, né? E aí o cara é obrigado a pesquisar sobre o assunto e apresentar. Então, só o fato de se apresentar, ele já se expõe na frente do grupo. Tem gente que não gosta de se expor, mas a regra do jogo é essa, companheiro. Em algum momento da tua vida, você vai ter que falar, né? Não dá para ficar se escondendo. Então, esses tipos de metodologia são complicados. E aí, a história assim, como é que eu vou dividir conhecimento com um cara que sabe o mesmo que eu? Vou ter que buscar lá fora, né? Mas por isso eu tô dizendo, eu adoro, eu acho muito legal, mas em alguns momentos, eu acho que nem o professor está preparado para aplicar algo que ele desconhece, porque... Aliás, esse é o objetivo do nosso programa lá, né? Preparar os docentes para que eles apliquem essas metodologias, né? Então, assim, esse é o grande ponto de virada, na minha visão, né? Que o nosso programa traz, né? Que o PPGS traz, que é o ensino em saúde, ou seja, temática saúde sendo ensinada por metodologias disruptivas, né? Agora, o professor está preparado para isso? Quase sempre não. Por isso que ele vem se capacitar, né? Conosco. Essa é a ideia. Acabei de ler um mestrado que você orientou de uma neurologista lá de Campo Mourão e ela aponta justamente isso nas considerações finais, né? Do desconforto que alguns docentes têm, enfim, ok. Isso é recorrente, né? Mas normal, tamo junto. Agora vamos falar do teu projeto atual. Tem um nome bem bonito aqui. Ação reflexiva do pensamento crítico em alunos ao longo da formação acadêmica do ensino superior. What the hell is that? Que é isso? Vamos lá, ação reflexiva nada mais é que uma das metodologias ativas, né? Tá. E aí um parênteses, né? Quando a gente fala de metodologias ou métodos ativos, métodos de ensino aí, disruptivos, né? Eu não gosto muito de usar o termo, digamos, o nome publicitário aí, né? Do método, porque isso engessa muita gente, né? Se você vai trabalhar com PBL, se não cumprir as 5 etapas, uma etapa não cumpriu, então não é PBL. Porra, mas não tem significado nesse ensino aí, cara? Ou peer instruction, então assim, eu acho muito complexo. Só que, com um projeto acadêmico, você tem que botar o nome, né, dar o nome aos bois. Então, a gente põe ação reflexiva. Mas a ação reflexiva nada mais é que um dos métodos de ensino aí no formato ativo, que coloca o aluno como centro do processo e que promove, em especial, né, o aluno aprendendo na ação. Esse é o principal ponto que, para mim, na área da saúde, é o que demanda mais. Porque é difícil, aí pegando essa minha aluna que você falou, minha orientada Sara, aliás, se ela estiver vendo, um abraço para você, Sarinha. O que aconteceu lá? Ela ensina semiologia. Semiologia é propedêutica, exame físico, é uma coisa muito clássica e tradicional da reprodução. Então, eu faço assim, você faz assim, tá bom? Repete o que eu estou fazendo, tá? Será que eles aprendem desse jeito? Sabe quando eles vão aprender? Quando eles vão para o internato, porque eles têm que botar a mão na prática, a mão na massa. E aí que eles aprendem. Pô, mas eu preciso dar
uma teoria que eles vão esquecer disso, que não vai servir para depois ter que revelar para aprender de novo, perder tempo, para quê? Então, assim, isso acontece com toda a área da saúde. Então, o aprendizado na ação, e quem é o pai da ação reflexiva, e que trouxe até uma epistemologia chamada epistemologia da prática, né, é o Donald Schoen. Ele diz o seguinte, olha, o melhor método para aprender fazendo. Então ele tem algumas etapas ali, né, de ação, aí ele reflete sobre a ação, depois refaz a ação, enfim, tem algumas etapas, tem as variações ali, e isso eu coloco principalmente no segundo momento, que é a reflexão sobre a ação, como essa reflexão pode desencadear o pensamento crítico. Boa, aí o pensamento crítico é uma habilidade socioemocional, nossa, hoje, né, a moda de chamar soft skills, né, soft skills, né? Exatamente, as soft skills, uma delas, né, que dá uma habilidade socioemocional cognitiva, né, que vem aqui o pensamento crítico, que nada mais é que a forma de dar peso, ou de pesar, de avaliar situações e tomar a decisão. Então, como você toma uma decisão baseado em quê? Baseado em pressupostos que já existem, em julgamentos que você faz, né? Então você avalia isso e toma uma conclusão. Então tem vários modelos de olhar para, várias formas de olhar para o pensamento crítico, vários modelos de avaliação do pensamento crítico e vários modelos de sensibilização do pensamento crítico. E aí eu quis unir as duas, minha área de estudo é pensamento crítico, mas sempre que eu posso, eu coloco para a sensibilização desse pensamento crítico a ação reflexiva como um método, como caminho, né, ao longo do ensino superior. Eu não tenho visto só no ensino superior, né, eu coloco ao longo do curso, ao longo da formação. Então, eu tenho alguns alunos do ensino médio, aí do Colégio USCS, ou alunos de iniciação científica que promovem pesquisas, alunos da graduação que promovem pesquisas até em nível do ensino médio ali, que tem visto bons indicadores ali. Então, assim, claro que a maior massa de informação que eu tenho no ensino superior, por conta do mestrado, mas também eu transito, ainda de forma bem superficial, transito ali no ensino de educação básica, principalmente ensino médio, né? Que é onde eu acho que deveria mudar o pensamento crítico, lógico, né? Aliás, não ensino médio, ensino fundamental e ensino infantil, né? Se soubéssemos pensar criticamente desde o começo, essa questão de metodologias ativas, por exemplo, não assustaria ninguém, ou não seria tão necessário como se fosse um pilar da educação moderna, por exemplo, entendeu? É legal porque ele acaba virando dentro do guarda-chuva, né? Porque eu vejo que você tem orientações em IC, TCC, mestrado, sim, né? Então, dentro dessa temática grande, o cara pega uma varetinha e fala, vou estudar isso, um recorte, né? E você não fica muito destoando, né? Porque você pega lá no Sucupira, né? No Lattes, o cara, ele tá orientando coisas tão díspares, né? Qual que é? Não, o Portela vai ser reconhecido como o cara que estuda isso, né? O PhD nisso. E as pessoas que têm que se adequar, né, a seguir o teu caminho, né? Você não vai procurar outro orientador, né? Porque é difícil orientar coisa. Tudo bem, eu lembro de uma fala de uma professora que foi minha banca de pós-doc, inclusive, uma médica, e ela falou assim que depois que você vira doutor, é igual massa de pizza, você só muda o recheio. Porque você orienta qualquer coisa. Não é bem assim. A gente orienta qualquer coisa da área, né? Da área, na metodologia que você conhece, ok. Claro. Agora, não me bota para orientar. Porque comparando, né? A gente tem 4 PPGs aqui na USCS, né? As metodologias de vocês são a gente quase não vê no PPGA. Algumas do PPGA não se aplicam no PPG-Com. E os do PPGE tem umas outras totalmente, assim, diferentonas, assim, né? Como é que eu posso ser só se eu fosse o professor Gil, né? Que fosse especialista em tudo. Mas eu preciso comer muito feijão para virar o Gil, né? Eu sei quem sou eu na fila do pão, né? Mas, agora, eu já encaminhando aqui para o final, né? Eu vejo a tua publicação lá, né? Você tem 2 livros publicados ou organizados, 4 capítulos de livros, 24 artigos científicos, várias orientações e muita publicação bilíngue, né? Você já publicou em espanhol e em inglês. Você tem essa facilidade de publicar nos 2 idiomas? Foram parcerias com aquela galera do Chile, né? E se desse montante todo aí que você já publicou, tem algum trabalho que você fala, esse aqui é meu filho, eu tenho o maior orgulho dele, assim? Sempre tem, né? Olha, essas facilidades, assim, as publicações que a gente consegue fazer, a gente tem parcerias com grupos de Portugal e grupos do Chile. No Chile, inclusive, todo ano eu vou dar aula lá no curso de doutorado, né? Então, assim, a minha língua espanhola, o idioma que eu falo espanhol é bem bom, a comparação em inglês é bem boa, aliás, é uma defasagem minha. A minha escrita em português e inglês é muito boa, mas a minha conversação eu preciso melhorar. Já foi melhor, eu enferrujei por conta do espanhol, por conta da fala, né? Tenho falado bastante, mas, assim, o espanhol hoje é o ponto mais forte. Mas mesmo com as parcerias no Chile, né, Arquimedes, a língua universal é inglês, né? Não tem jeito, né? Então, se não souber o inglês escrever ali, não tem como inglês, né? Não tem como publicar, né? Então, assim, e em Portugal, eu tenho parceria com 3 universidades, 3 institutos no ensino lá, uma
Universidade Fernando Pessoa, que é a professora Isabel Silva, que é uma psicóloga da saúde, né, que estuda bastante pensamento crítico também. Tem uma parceria com o professor Pedro Moroso, do Instituto Politécnico de Leiria, que hoje é diretor do Instituto, né, ele é o cara que manda lá, e é sensacional da educação física. E o professor Pedro Forte, que é do Instituto Superior de Ciências Educacionais do Douro, Douro, como chamam eles lá, né? Do Rio Douro, que tem lá. Os vinhos maravilhosos. Aqueles vinhos. Enfim, e eles todos têm publicações muito, muito importantes ali, né? Então as publicações ali facilitam bastante as parcerias, não tenha dúvida, né? E eles fazem parte dos grupos de estudos aqui, né? Seja em ensino reflexivo, seja em ciência do exercício físico. E claro, né? Lógico, na Universidade Católica do Maule, o professor Marco Antônio Poço Bolanhos, que é o chefe do departamento lá, ele é um parceiro nosso, fez doutorado com a gente na Unicamp, de lá que eu conheço, então ele é um grande publicador da área da saúde, né? Da criança e adolescente, né? Nós estudamos a mesma área, a gente publica bastante junto ali. Agora, o que um filho meu, olha, engraçado, a gente fala de bilíngue e tal, mas um filho meu que eu tenho muito orgulho é um em português, um livro que eu publiquei, foi um selo comemorativo do CREF, o Conselho Regional de Educação Física, para comemorar os 20 anos da regulamentação da profissão, que foi em 2018, e eu publiquei, eles fizeram um selo comemorativo, e eles, desse selo, publicou alguns livros, né, de forma gratuita, né, bancado pelo CREF, e um dos livros foi o meu, em parceria com o meu orientador, amigo, mestre, o professor Miguel de Arruda. Acho que eu tenho um carinho muito grande, foi quem me levou no braço e falou: vem cá, você é muito bom na prática, mas deixa eu te ensinar aqui. Miguel, como é que eu faço para ser acadêmico? Tá aqui, vem cá, ali. Eu chamei ele de pai acadêmico, né? Então ele é foi um grande facilitador meu e um grande incentivador até hoje. Hoje é aposentado da Unicamp, mas a gente tem muito contato ainda. E esse é um livro que nós temos falando sobre maturação biológica, criança, desempenho, enfim, mas falando de saúde também. Então acho que como livro, esse é o filho que eu carrego lá do braço e falo: isso aí é porque na verdade ele desencadeia, não é desencadeia, perdão, ele faz um fechamento da minha trajetória acadêmica de mestrado e doutorado. Tudo que eu estudei de mestrado e doutorado está ali, assim, lógico, de forma resumida, obviamente, né, numa questão no formato de um livro. Então, foi uma trajetória que, em tese, findou-se momentaneamente ali, né, tem as possibilidades de pós-doc e tal, você tem que ver tempo também. E rolou aquele lançamento formal do livro, assim? Lançou. Com branco e tal, rolou? Sim, porque foram 19 ou 18 volumes, temas de livros, né, acho que foram 18 livros, e foi no Sesc Vila Mariana, no auditório, lotado, com o CREF, teve imprensa, foi legal, foi muito bom. Você deve ser um cara realizado, né? Você já plantou a árvore, teve filho, escreveu o livro, né? Agora... E é corintiano, então tá feliz. Não posso negar, eu sou uma pessoa feliz, graças a Deus. Portela, então conta pra mim essa história com o seu envolvimento com o Chile, especificamente. Como é que surgiu a parceria? Você falou que você vai lá sempre dar aula, né? E qual que é o match que deu aí? Então, lá eu conheci o professor Marco Antônio Poço Bolanhos no doutorado da Unicamp. Eu estava mestrando, ele doutorando, e ele também orientando o professor Miguel de Arruda. E aí nós fizemos uma parceria bem importante ali, inclusive com publicações durante o doutorado e mestrado dele. E aí ele foi para o Chile, ele é peruano, mas ele foi para o Chile e assumiu lá a coordenação do programa de doutorado em Ciências da Atividade Física lá no Chile, na Católica do Chile, Católica del Maule no Chile. E aí ele fez um convite, falou: professor Portela, você não quer vir um dia dar uma aula aqui e tal? Isso em 2017. Sim, fui lá, dei aula e conheci o decano. O decano é como se fosse, tem o reitor lá, né? Mas o decano, cada departamento, e lá, isso é uma coisa muito interessante. No Chile, Portugal também, mas no Chile em especial, a educação física não está na faculdade de saúde, no departamento de saúde, está no departamento de educação. Então, assim, é a faculdade de educação, está departamento de educação, faculdade de educação física, né? E o decano do departamento de educação é um cara extremamente respeitado no Chile inteiro ali, né? Ele já foi da Católica de Santiago, ele foi para o Maule, e ele me fez o convite: você não quer participar como colaborador aqui, visitante colaborador aqui? Eu falei: isso é um prazer. É difícil, mas eu vou me esforçar. Exatamente. E aí, assim, lá os módulos acontecem de forma concentrada, né? Então é em janeiro e julho, eu em geral vou em julho para lá para ministrar aulas lá, né? Tomar vinhos, coisas boas, né? E conversar com amigos, né? Então, e a publicação deles é muito forte, né? O professor Marco, ele publica muito, é um grande publicador, um grande estudioso da área, um grande professor, e isso impulsionou bastante, né? Então, hoje eu tenho uma parceria muito, muito importante com ele, e aí agora a gente lê como lê-se a instituição, né? A Universidade Católica do Maule. Eu acho que é bem importante, porque às vezes nós no Brasil a gente não dá o valor a nós mesmos, né? O Brasil tem a síndrome do cachorro magro, a síndrome do, né? Lá você fala: poxa, eu sou professor, fiz meu doutorado na Unicamp, obviamente a Unicamp é uma baita instituição, sou professor da Universidade de São Caetano do Sul, que é em São Paulo, estudo ensino
você é do Brasil, cara. Eles te abraçam como se fosse o suprassumo, não que eu não seja, eu até acho que eu não sou o suprassumo, mas assim, eu acho que eu tenho muito a contribuir lá com eles também conosco, mas eles olham pra gente com um respeito muito grande. E às vezes nós aqui no Brasil, a gente não tem essa noção desse respeito, né? Eu acho muito importante a gente... Porque nós somos de costas, né? Na verdade, a gente teve, você não teve o prazer de participar, nós tivemos uma excursão acadêmica lá para a Colômbia, né? Fizemos 11 instituições, acho que foi em 2016, se não me engano, né? E assim, o grande empecilho nosso é o idioma. Né, eles publicam em espanhol, nós em português, e eles não entendem, por incrível que pareça, eles não entendem português, que eu achava muito estranho isso, né? E a gente tem algumas dificuldades com o espanhol. Mas assim, se tivesse uma galera falando o mesmo idioma, e aí eles falam assim, eu ouvi de um professor lá na Colômbia assim, é que vocês estão virados para o lado de lá do oceano. Então a gente mira nas nossas referências biográficas, ou do tio Sam, né, pessoas americanos, ou pessoal da Europa. E esquece que tem uma produção acadêmica em espanhol muito boa nos países aqui latinos, né? Não é? E assim, barreira, o idioma. Inclusive, quando você vai dar o Google aí no acadêmico, você puxa muito pouca coisa daqui. Você puxa coisas de lá, porque eles também não publicam tanto em inglês, publicam em espanhol, né? Então, assim, se tivesse essa facilidade, eu acho que vai ter agora com outras formas de digitalização, né? A gente pensar mais nos hermanos, né? Sejam eles, os argentinos. Tem uma galera muito boa aqui, só que a gente tem que virar para cá, não virar para lá, né? Mas é uma boa hipótese mesmo, porque a gente sempre olha bastante para a Europa mesmo, Estados Unidos, então, né? E obviamente não tem nem por que questionar os Estados Unidos, mas eu achei bem importante. E eles gostam bastante, dão muito valor para nós, eu acho que é uma coisa que... E para a instituição é importante, né? Eu não sei se já existe um acordo formal entre o USCS e a universidade, mas a assinatura desse acordo... Termo de cooperação, isso é importantíssimo para o nosso programa, né? Sim, claro. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.